Minha esposa sempre fala isso. Aqui em casa, por exemplo, só entre. A gente não paga aluguel, mas a gente paga a parcela de um terreno, enfim. Só da parcela daquele terreno e de Unimed, que tem que ter, passa de R$ 2.000. O rancho básico do mercado, você não faz com menos de 1.000. Pois é, tá horrível. E aí a gente tem que pensar nisso também. Você falou da Unimed, a saúde aqui, infelizmente, no Mato Grosso é muito ruim. Aqui é muito ruim. Você quer ter uma saúde boa, sem precisar pagar plano de saúde? Vá para Santa Catarina, Joinville. Todo mundo fala isso, bastante gente falando. Vá para Joinville. Você quer escola boa, de graça, pública? Vá para Joinville. Você quer emprego para ganhar bem? Vá para Joinville. Você quer saúde sem precisar desembolsar com Unimed? Vá para Joinville. Conselho meu, tá? Sai de São Paulo, de Mato Grosso e vá para Joinville. Você quer comer uma fruta boa, dessas de fruta que vende na rua, em banquinha, por preço barato? Vá para Joinville. Você é de Joinville? Não, eu sou daqui, eu não conheço Joinville, mas eu tenho amigos que eram daqui, que foram por lá e que nunca mais querem saber de voltar aqui. Nenhum e nem outro. Eu achava que em São Paulo a saúde era péssima, horrível, não sei o que, mas lá, o nosso particular daqui, porque olha, particular também não é muito bom lá essas coisas, né? Também não, aqui é complicado. Mas Aline, vamos lá, eu vou passar um conteúdo aqui para você, eu vou ter que compartilhar minha tela, mas estranho ele abriu em duas telas aqui, eu vou copiar. Deixa eu copiar aqui, jogar lá para você ver. O livro que a gente vai trabalhar, a gente está meio atrasado aqui, eu tenho mais vídeos, eu vou postar lá para você assistindo e eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Apresentar agora a tela inteira. E você me fala se você vai ver aí, tá? Se você consegue ver. Pode deixar. Eu acredito que você vai parar de me ver para ver a tela. Aí você me fala aí. Eu tô conseguindo ver, professor. Como eu tô no celular, eu também mais no computador para ver o conteúdo. Aí eu consigo ver você e a tela. Ah, que bom. Então vamos lá. Tá conseguindo ver o livro aqui? Tô, Teoria do Crescimento. Isso, esse é o livro. Esse aqui é basicamente o livro que todo mundo trabalha. É o básico que tem pra gente trabalhar. E ainda bem que tem ele traduzido, né? Tem ele em português. Então vou baixar um pouquinho aqui. Esse capítulo 1 aqui, ele dá uma pré-introdução às fases do crescimento econômico. Basicamente o que a gente vê nesse capítulo 1 aqui são dados estatísticos de crescimento econômico de 3 tipos de nações. Você tem as nações pobres, as nações em desenvolvimento e as nações ricas. As nações pobres, algumas delas, esse livro ele trata como milagres do crescimento. E você vê um país, por exemplo, como a China, né? Estava lá esquecido, lá na década de 50, 60, 70, no meio do nada, um país muito grande, extremamente populoso, mas muito pobre, renda per capita baixíssima. E de repente, em pouco tempo, questão de 30 anos, aí você vê o país explodir e se destacar no cenário internacional, né? Hoje, caminhando de segunda para a primeira potência, em breve eu acredito que isso não vai demorar muito tempo, né? E ninguém dava moral pra China. Ninguém dava moral, né? E aí ele começa a observar, a analisar esses fatos, né? Mas, puxa, por que existe um país que ele era pequeno, que ele era muito pequeno em termos de renda per capita, né? Ele analisa tudo em termos de renda per capita. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente vai pegar a renda nacional, certo? O chamado produto, o PIB. O que é o PIB? Você pega tudo. Você pega esse celular aqui, onde é que foi produzido? Ah, foi produzido no Brasil, né? Que nada, né? Mas vamos fazer de conta que é. Esse computador aqui no Brasil, essa mesinha aqui, esses adesivos, esse brinquedo aqui da minha filha, aqui, tudo aqui no Brasil. E aí você soma tudo. Ah, quanto custou o valor desse celular? Foi vendido por quanto? Ah, por 2.000. Esse computador, 3.800. Esse brinquedo aqui, R$70. Soma tudo, né? Então, a soma de tudo vai dar a renda nacional. Então, a gente sempre vai trabalhar com dinheiro e moeda corrente. Tranquilo até aqui? Apesar que no livro ele padroniza tudo em dólar.
dólar, né? Por quê? Porque daí fica mais fácil de comparar, né? Imagina, você vai Sim. comparar real com dólar, com libra esterlina, com franco suíço, com iene japonês, vai virar uma salada, uma bagunça só. Então, padroniza tudo em termos de renda e também de dólar. Aí essa renda, esse PIB, ele vai dividir em duas classes, né? Ele até dá uma tabelinha que a gente já vai ver, que ele divide em PIB per capita e PIB por trabalhador. Qual que é a diferença? O PIB per capita você vai pegar a renda nacional e dividir pela população total do país. Simples assim. Então, na média, qual que é a ideia? Que na média o cidadão brasileiro, o cidadão americano, o cidadão chinês, naquela época está ganhando X mil dólares por ano. Vamos supor assim, tá? E o PIB por trabalhador, ele vai ser maior. Por quê? Porque nem todo mundo trabalha. Qual que é o contingente populacional do Brasil? Puxa, é 100%. Tá? Desse 100%, digamos que 70% está trabalhando. E os outros 30%? É criança, é adolescente que está estudando, são as pessoas, digamos assim, que ficam impossibilitadas de trabalhar, por exemplo, por questão de invalidez, são os idosos que já estão aposentados. Então, assim, sempre vai ter uma parte que não vai estar trabalhando. Tá? Mas até o pessoal que acha para trabalhar se está desempregado, eles entram nessa soma também ou eles ficam de fora? Não, aqui no Brasil eles ficam de fora, porque a gente considera um negócio chamado PEA, que é a chamada população economicamente ativa. Então, assim, se a pessoa assim, ela até é apta a trabalhar, mas ela está desligada aí, agora não sei te falar o período, se é 2 ou 3 anos, realmente eu vou ter que dar uma pesquisada que eu estou meio por fora. Mas a pessoa está desligada lá por um bom tempo, ela já não conta mais como pertencente a essa classe economicamente ativa, tá? Mas esse aí é um mero detalhe, tá? Até porque a gente trabalha com média, nunca a gente vai trabalhar com valor, conseguir trabalhar com valor assim, digamos assim, bem redondinho, sabe, Aline? Sim. Mas na média a gente considera... Né? É difícil. Então, por exemplo, assim, digamos que na média 60% da população pertence à classe economicamente ativa, são as pessoas que estão trabalhando. Por quê? Porque essa pessoa ela não vai ficar desempregada por muito tempo. As pessoas precisam comer. Ela pode até não estar atuando naquilo que ela gosta, mas ela vai se virar e o mercado vai acabar absorvendo ela em uma outra função. Ela vai acabar ocupando o cargo de uma outra atividade econômica, por exemplo. A pessoa, sei lá, acontece muito em São Paulo, que agora faz tempo que eu não assisto televisão, mas quando eu assisti, eu via, poxa, lá em São Paulo, lá, engenheiro civil na fila para pegar uma vaga de gari. É porque ele quer trabalhar de gari, ele gosta? Não, é porque a situação estava tão feia que ele não estava conseguindo trabalhar como engenheiro. É que lá também tem uma seguinte coisa, que eu vejo que aqui no Mato Grosso não tem muito isso, né? Pelo menos pelos lugares que eu trabalhei. Lá, ou você é muito bom no que você faz, ou você vai ficar de fora, porque tipo, pra sua vaga tem 200 que são muito bons. Você é muito bom. A competitividade lá é muito alta, muito elevada. Isso. Então, tem muita gente que tipo, se forma na coxa, depois não consegue se iniciar no mercado de trabalhabilidade. É verdade. A competitividade lá é séria, é uma coisa fora do normal. E o que eu não vejo aqui no Mato Grosso, eu não vejo essa competitividade, eu não vejo, sabe, essa garra de trabalhar, de vamos fazer, vamos mudar o mundo. Mas Aline, sabe por quê? É porque aqui o nosso estado, ele é novo, ele é pequeno em relação a São Paulo. São Paulo é muito grande. Não dá. Então aqui precisa de mão de obra. Aqui eu conversei semana passada com um amigo que ele falou que vai parar com o negócio dele. Ele trabalha com... Ele instala câmera de segurança, portão eletrônico, é uma empresa chamada Intelseg. E ele falou que vai parar. Eu falei, mas Everton, por que você vai parar? Ele falou, eu não acho gente para trabalhar. Eu contrato um cara, ele trabalha 2 meses, ele pede as contas, o povo não quer trabalhar. Mas a rotatividade aqui, porque eu percebo muito isso também em todos os lugares que eu trabalhei, a rotatividade aqui é muito alta, mas porque também eu acho que posso falar, o salário é baixo, né? Se você não tiver nenhuma especialização, aqui o salário é baixo. Muito baixo. E você não tem nenhum benefício. Tipo assim, o pessoal tem que pagar um salário mínimo, porque você paga alimentação, você paga combustível, você não tem convênio
cheguei aqui, eu consegui um emprego, eu ganhava um salário mínimo. E aí eu fui fazer as contas. Eu tava ganhando, se eu tirasse tudo que eu gastava pra trabalhar, eu tava ganhando R$500 pra trabalhar. Aí eu falo, eu não vou trabalhar por R$500, não tem como. É por isso que eu gosto de, é por isso que eu gosto de incentivar as pessoas a não caminharem, não dependerem dos outros. Aprenda a caminhar com as suas próprias pernas, vá estudar um pouco sobre empreendedorismo, goste de trabalhar para você, que chega um momento que a corda aperta. Eu trabalhava em um açougue, e aí eu fui mandada embora. E agora eu tô tentando empreender. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar sim. Depois a gente dá uma conversada sobre isso. Eu gosto de empreendedorismo. Se você quiser umas dicas aí, tá? Vai estudar um pouquinho sobre economia industrial. Vai te ajudar bastante, tá bom? Bacana. Mas então, vamos lá, dando sequência aqui, tá? Então daí ele começa a analisar esses fatos, né? E ele fala, puxa, aquele país que cresceu muito, que se deslanchou muito, só que agora o crescimento dele é muito parco. Vou dar um exemplo para você, Estados Unidos, né? Ah, mas os Estados Unidos cresceu muito. Sim, se você comparar, por exemplo, a área de mata nativa, a área agricultável que ainda tem para se expandir, e aí compara Estados Unidos versus Brasil, você fala, puxa, Estados Unidos já não tem mais muito para onde crescer, mas Brasil tem muito. Sim, Brasil é um país novo perante os Estados Unidos. Tá? País industrial, então crescendo. Depois que o país ele vai crescendo, a gente vai vendo esse modelo aqui, ó. Você está vendo minha tela? Sim. Modelo de solo, a gente vai começar estudando ele. Eu já tenho vídeos prontos, depois eu vou fazer o upload, e aí a gente vai fazer mais vídeos também, ele é bem legal. O estudo de modelagem de crescimento começa basicamente com ele. Tem um modelo mais antigo também do Harold Domer, mais simples, depois eu vou passar para vocês também, mas não é tão referência não, ele é muito mais simples. O modelo referência que todo mundo segue é esse aqui, que depois foi aprimorado aí final de 80 e início da década de 90 e por outros autores aí, como por exemplo Robert Lucas, por exemplo, que eles trouxeram o conceito de endogeneidade, tá? Ah, ele é perfeito? Não, mas ele dá umas ideias para a gente conseguir entender como que ocorre o processo de crescimento econômico de uma nação. Tá certo? Certo. Então a gente vai trabalhar com ele. Daí a gente vai ver lá na frente. Eu até vou passar para você aqui. Professor, então, uma pergunta. Está gravando a aula? Sim. Eu não estava gravando no começo, mas eu tô. Deixa eu ver aqui, ó. Eu baixei esse programinha aqui, o chamado Atube Catcher, eu gosto muito dele. Tá. Ele é de graça, não precisa pagar licença, né? Eu não sou muito fã de comprar licença de nada. Comprei esse computador aqui e a mulher lá da loja falou, ah, mas ele não vem com Office instalado. Mas como assim? O outro antigo que eu comprei veio com tudo instalado já? Não, você vai ter que comprar a licença. Eu falei, mas não vou mesmo. Não vou, mas como assim? Como que eu pago 3 e pouco e não tem? Como assim? O outro que eu paguei menos da metade do preço aí há um tempo atrás, veio com o Office instalado e agora você está falando que eu vou ter que comprar? Ela falou, hoje está desse jeito. O mercado funciona. É igual agora que entrou na moda, né? Os celulares estão super caros e não vem mais fone carregador. Aí eu olho e paro e penso. Não está vindo mais carregador? Não, alguns celulares, né? Não são todos, mas alguns celulares não estão vindo mais. Meu Deus. E fone de ouvido. Aí você para e pensa, como assim? Alguns celulares, eu falo, não dá. Nossa, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu era criança, adolescente, eu lembro que o bombom sonho de valsa, ele vinha um papelzinho de alumínio. Hoje não vem mais. Eu lembro que a caixa de bombom garoto Nestlé era desse tamanho. Hoje é desse tamanho e 5 vezes... Não vem. Então a gente... tá. Aí a gente vai ver um pouco de modelagem, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho de matemática. Planilha com Excel também é bem legal para a gente ver um modelo de solo. Aí vai ter um pouquinho de teoria. Aliás, tudo aqui é teoria, né? Eu não gosto quando, por exemplo, vem um professor e fala assim, mas eu trabalho só com teoria, como se microeconomia e macroeconomia não fosse teoria. Tem a parte matemática, mas tem que ter a teoria para embasar, tá? Porque senão você não entende muita coisa. Mas aí... Isso, mas quando eles falam em teoria, eles querem dizer assim, só ler, só texto, né? Só texto. Eu não vou falar só letras, não, porque tem equação que a gente utiliza, equação diferencial, que não entra nada de número. Ela entra a letra e a gente substitui por... Você enlouqueceu o aluno e dá uma equação que só tem letra.
Então, por exemplo, a gente vai ver essa parte aqui da economia das ideias, tá? Ela é bastante interessante aqui, porque ela vai falar da ideia de patente, de direito de proteção, de propriedade industrial, ou seja, quando você tem uma ideia, você cria um produto, você vai lá, aqui no Brasil a gente tem um negócio chamado INPI, que é vinculado ao Ministério da Economia, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Só que aqui no Brasil o problema é que é tudo muito atrasado, então você dá entrada num processo 5, 6 anos depois que eles vão validar. Você sabia disso? Nossa, eu não sabia. É muito demorado. Quando não demora mais, perto de 8 a 10 anos. Você vai num país de primeiro mundo, você pega, por exemplo, Estados Unidos, Holanda, é quase que imediato para você registrar uma patente. E aí você... Eu sabia que para registrar uma patente era tão demorado assim. Era algo rápido. Marca é mais rápido. Eu tenho marca registrada, foi questão de 7, 8 meses, já estava pronto o registro. Agora, patente demora. É 6 anos no mínimo para você conseguir. Se tiver muita sorte, com 4. Se tiver sorte, mas é muito difícil. Você cria um produto, né? Aí você demora tanto tempo assim, aí veio outro, tem a mesma ideia, que isso não é difícil, né? E de repente o processo dele sai antes. É complicado. A gente vem da teoria que nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia, né? Se aprimora. Mas enfim, aí depois lá a gente vai falar um pouco de infraestrutura, né? Então é assim, claro que você tem que ter uma ideia. Aí quando você é protegido, né, por direitos autorais dessa ideia, você criou um novo produto. Vou dar um exemplo para você. Você lembra do tal do pau de selfie? Sim. O cara ficou rico com aquele trem lá, imagina. Eu acho que ele observou uma antena daqueles carros antigos ou daqueles rádios antigos, que se você olhar uma antena, né, que estica. Sim. E ele falou, eu vou colocar um suportezinho aqui que vai acoplar o celular e um cabinho, daí o cara vai segurar e tirar uma foto. E estourou. O que o cara fez? Ele pegou e registrou a patente do invento. Ah, mas ele inventou o quê? A antena já existia? Mas enfim, ele inventou. O produto pau de selfie não existia. Aí de repente ele foi para um país tipo uma China da vida, onde você tem, que a gente vai falar, você tem mão de obra especializada com custo baixíssimo, preço de banana. Você dá um prato com arroz e feijão para o chinês, ele trabalha para você. Tá? Sim. E o cara... Foi. A mão de obra. E especialização. Sim, muita gente ali precisando trabalhar. Sim. Porque aí você alia duas coisas muito importantes, tá? Que o próprio Adam Smith falou e depois o pessoal lá do curso vizinho administração copiou. Não vai falar para ninguém, tá? Mas eles copiaram da gente. Que é assim, o que o Adam Smith falou basicamente, poxa, maximização de lucro, né? E outra, foca numa coisa só e faz bem feito. Quando ele deu aquele exemplo da fábrica de alfinetes que ele observou lá. Então é basicamente isso. Lá você tem mão de obra especializadíssima. Você tem chinês lá que fala 4, 5 idiomas. Os caras têm 2 faculdades, os caras têm pós-graduação, eles estão trabalhando numa fábrica para ganhar um prato de arroz com feijão, para você ter uma ideia. Oferece um pedacinho de carne suína para você ver se ele não fica feliz da vida. Por que nossa carne subiu tanto? Porque a China está comprando tudo. Sim, eles estão comprando tudo. E foi essa desculpa, né? Quando aumentou muito. Então olha só. Você tem mão de obra especializada. Você tem custo baixo na sua fábrica. Então se você tem custo baixo, a sua receita aumenta. É mais dinheiro que sobra no seu caixa. Opa, já ficou interessante. Você tem toda uma infraestrutura favorável, toda uma infraestrutura logística, uma infraestrutura do ponto de vista político que está te oferecendo, porque ela está te dando subsídio, incentivo fiscal para você ficar lá no longo prazo estou falando aí de 10, 15, 20, 30 anos com a sua fábrica lá. Então tudo isso é muito interessante para a empresa. Por que as empresas não querem ficar no Brasil? Elas saíram do Brasil e foram para a China, saíram dos Estados Unidos e foram para a China, por causa disso. Sim, não é tão interessante assim, porque a mão de obra especializada é cara, tem muito imposto. Exatamente. A matéria-prima também é mais cara. Tudo. Então, aí a gente vai falar do embasamento teórico que a gente vai falar não somente da questão da economia das ideias, onde envolve patentes e direitos de proteção autoral, mas a gente vai falar também dessa infraestrutura aqui que também vai favorecer o próprio crescimento da empresa. E é óbvio que você entende assim que o macro ele é a soma, a junção do micro.
Se o micro cresce, e estamos falando de empresa, né, que é a unidade básica de produção, se a empresa cresce, imagina, empresa A cresce, empresa B cresce, empresa C cresce, junta tudo, você tem o quê? A renda nacional. Opa! Mais arrecadação para o governo, a empresa está crescendo, ela está arrecadando mais, gerando mais receita, o governo arrecada mais, logo a renda nacional cresce. Sim. Tá? Então a gente vai analisar isso aí, tá? Aí vamos. Ele é macro ou micro? Sempre foi macro. Porque eu comecei a... Não, ele tem que pensar como micro, porque ele o gestor governamental ele tem que pensar como um gestor de uma empresa. A empresa ela quer o quê? Ela quer receita. Então talvez ele se referiu a isso. Oi? Mas a máquina em si é macro. A máquina em si é macro, por quê? Porque qual a fonte de arrecadação do governo? A fonte de receita é através de imposto. Ele arrecada imposto de quê? De uma única empresa ou de um único setor? Tá? Nem estamos falando de uma, porque se a gente fala assim de um único setor, ainda é micro. Por exemplo, vamos falar sobre o setor automobilístico do Brasil, a indústria de carros, motos e veículos pesados. Poxa, é micro, porque você está trabalhando com um setor só. Ainda que você considere fábricas em São Paulo, fábricas em Manaus, fábricas lá no Rio Grande do Sul, ainda assim é micro. Agora, quando você pega aí, eu quero extrair a renda de todas as padarias, de todas as farmácias, todos os supermercados, todas as fábricas, de tudo no Brasil, aí é macro, porque aí você junta tudo. Sim, eu penso assim. Então o governo ele vai ser macro, sim, tá? Mas enfim. Não liga não, eu falo muito. Não, pode falar. Conversadeira. Então aqui tem aquela tabelinha, eu já fiz vídeo lá, depois eu vou confirmar no Cigar se eu já fiz o upload, se eu não fiz eu vou fazer. Então aqui tem aquelas classes de países que eu falei para você, lá tem os países ricos aqui. Aí você vê lá, Estados Unidos sempre foi rico, Alemanha Ocidental, Japão, França, Reino Unido, né? É claro que os Estados Unidos, desde a sua implantação, eles já colocaram fábricas desde o início. Fábricas vão produzir, entendeu? É isso que dá dinheiro. Fábrica. E o Brasil que não se esperte continuando a vender suas fábricas, suas fazendas para a China, para ele ver se não vai quebrar as pernas, não, né? Eu acho isso um cúmulo. Eu quis infartar quando eles começaram a negociar. Não queira infartar. A venda da Embraer. É. Gente, uma das únicas empresas que conseguiu agregar tecnologia no Brasil, eles querem vender. Aline, você só me dá licença só para me pegar o carregador aqui? Fica à vontade. Eu já volto. Ó, esse veio com carregador. Um carregador meio estranho. Mas pelo menos veio. Então vamos lá. Eu acho que são coisas a questão do carregador, né? Não, tem que ter, imagina, um acúmulo. Então, ó, aí que tem os países pobres, certo? Certo. Tem também os desastres do crescimento, né? Aí você vê aqui, ó. Isso que esse livro é antigo, ó, Venezuela, né? Se naquela época ele já tratou a Venezuela como desastre do crescimento, imagina hoje, né? Que o comunismo tomou conta. Eu acho que nem se enquadra mais nessa categoria, vai abaixo. Então, ó, como que ele faz aqui a tabelinha, ó? O PIB per capita, isso aqui pro ano de 1990, tá? E daí aqui tem o PIB por trabalhador. Então você vê aqui, ó, que se comparar os dois, ó, 18 com 36, aí você vai falar, mas só 50% da população está trabalhando? Não é que só 50% da população está trabalhando, Aline. É que a chamada, não sei se você lembra da expressão economia subterrânea. Economia subterrânea e economia informal, tá? Ela não passa pelo crivo da Receita Federal. A Receita Federal não está vendo ela, por isso que é chamada economia subterrânea. A Receita Federal está aqui tem o solo, a terra. Imagina assim, essa comparação grotesca.
E a economia subterrânea está aqui embaixo, embaixo da terra. A receita não está vendo, tá? É o cara que está ali com a maquininha de churros, uma maquininha de sorvete, vendendo pastelzinho. É aquele pessoal que está ali na avenida, ali na frente do banco, ali com uma banquinha com um monte de relógio, vendendo rede na rua. Tá entendendo? Sim. É esse povo aí. É o cara que não tem nenhuma MEI, tá? Porque quem tem MEI, a Receita Federal tá vendo ele. Ah, ele não precisa declarar imposto de renda, até R$ 86.000 por ano, se eu não me engano. Ele não precisa declarar, mas está sendo contabilizado. A Receita está vendo ele aí. A Receita não sabe exatamente o faturamento dele, mas sabe que ele não está faturando mais que, se eu não me engano, R$ 86.000 por ano. Tá? Então, ou seja, a Receita Federal acaba contabilizando esse cidadão aí como fazendo parte da classe economicamente ativa. Ele não faz parte da economia subterrânea. Agora, quando tem aquele cidadão que está ali vendendo rede, vendendo relógio, vendendo um sorvetinho, um pastelzinho, um geladinho e não sei o que, ele faz parte da economia subterrânea, tá? Sim. Nossa, lembrei até agora, né? Tem um amigo, quando ele chegou aqui em Sinop, ele chegou um dia aqui em casa com uma bicicleta e tinha uma caixa de isopor na garupa de bicicleta escrito salada de fruta. Eu falei, Marcos, você está vendendo salada de fruta? Ele eu estou vendendo salada de fruta. Ou seja, naquela época ele estava atuando na economia subterrânea. Eu, depois que eu saí do serviço, que eu era CLT, eu fui para a economia subterrânea. Mas não vendendo assim. Eu faço restaurante de garçonete. Rende muito mais do que você trabalhar. Sem registro, né? Porque você vai ganhar lá, vamos supor, dependendo do lugar, você vai ganhar uns. Na verdade, fica interessado é que você vai ganhar um salário mínimo. Ah, você está pensando como economista e como empreendedor. Isso chama-se noção de custo de oportunidade. Depois a gente conversa sobre isso. Não pertence só aqui, mas a parte a gente conversa. Se você quiser umas dicas aí. E aí ele começou a trabalhar, ele saiu da economia subterrânea e ele foi para a CLT, ou seja, economia formal. Eu acho que ele estava na CLT, não sei. Mas ele começou a trabalhar com cesta básica, não para ele, de funcionário. Aí ele foi pegando a prática, foi conhecendo os clientes. Um dia desse eu me encontrei com ele no Atacadão, estava com uma picape estrada novinha, carro cheio. Falei, Marco, ele falou, hoje eu tenho a minha empresa. Viu? Parabéns! Hoje ele faz parte. Mas tem pessoa que tem o feeling, né, por empreendedorismo. Não. Depois a gente conversa. Esquece isso. Ah, porque eu nasci com o dom, com a prática. Esquece isso aí. Atitude. Vamos fazer. Qual que é o segredo? É meter a cara. Um dia eu estava conversando com o professor Feliciano. Ah, professor Ricardo, o segredo é fazer. O negócio é meter a cara. Ah, mas chega de A, sem A. Eu aprendi algumas coisas com errando, tomando tapa na cara, tá? É o melhor que você aprende. Mas vamos lá, tá? Daí ele analisa essa tabelinha aqui, por mais que é uma tabela antiga, mas esses dados estatísticos eles são utilizados para a gente entender a própria modelagem estatística que vai casar com o embasamento teórico para a gente entender o porquê do crescimento de um certo país. Você está entendendo? Sim. Aí, um pouquinho mais para frente, deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já tenho tudo de vídeo lá, tá? Eu tô olhando aqui, da tabelinha tem um vídeo aqui. Você falou que ia dar uma olhadinha, tem um vídeo aqui. Não, mas eu vi que falta mais vídeos. Eu tenho mais vídeos no meu canal do YouTube, só que eu não fiz upload. Eu vou fazer o upload tudo hoje, é rapidinho. Aqui fala um pouco de concentração, de crescimento do comércio. Aqui fala, interessante, uma estatística entre 60 e 90. E o Brasil está aqui no meio. Não sei exatamente aonde, mas eu acho que está lá embaixo. Deixa eu ver se a gente consegue ver. Deixa eu ver se eu enxergo bem também. Ah, tá meio difícil aqui, ó. Estados Unidos aqui no meio, Venezuela. Aqui, ó, ele aparece um pouco acima da Venezuela. Bom, graças a Deus, né? É que a Venezuela está aparecendo aqui porque a Venezuela era muito rica. Sabe por quê? Por causa do petróleo. Pois é. Então, o que estragou a Venezuela foi o modelo de substituição de trabalho deles, né? Que era o capitalismo, que é o melhor sistema que existe. Não é o perfeito, mas de todos eu falo para você que é o que melhor funciona, tá?
Sim. que mais dá resultado. O importante é isso, é ter resultado, né? Aí depois a gente entra no modelo de solo, né? E aqui o solo, o que ele começa falando aqui, ó, toda teoria depende de hipóteses, né? Que não são totalmente verdadeiras, ou seja, a economia é uma ciência social, né? A gente não vai trabalhar com exatidão nunca, mas a gente trabalha muito com aproximação e a gente consegue fazer previsão. Olha, pode ser que eu consiga ter esse resultado se a gente tomar essa atitude, aquela e tudo mais colaborar para isso, né? Aí equivale aquele pressuposto da economia, ceteris paribus, tudo mais permanecendo constante, né? Ou seja, não pode haver nenhum chamado cisne negro. Não sei se você já ouviu falar no cisne negro. Não. Então depois você estuda sobre isso, tá? Ele foi muito interessante, aplicado na área do empreendedorismo e da economia comportamental também. Tá? O cisne negro ele ocorre. O cisne negro é um evento raro, inesperado, imprevisível, mas que quando ele acontece, ou ele deixa algumas pessoas muito ricas, ou ele acaba com um monte de gente e um monte de empresa. Exemplo, coronavírus. Coronavírus, um cisne negro. Tá? Ninguém tá vendo ele, ninguém sabe o que ele diz. Mas quando esse cisne aparece, sai de baixo, sai correndo. É pior que onça, que cobra, sai correndo porque é desastre feio. É verdade. Então, aí um pouquinho mais para frente. Deixa eu descer aqui mais. Então ele vai trabalhar com uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, tá? Esse Y grande, Y maiúsculo aqui, ele vai representar o PIB, a renda nacional. E o solo, ele admitiu que inicialmente esse PIB, né, já que a gente está trabalhando com crescimento econômico, é crescimento do quê? Da produção, do produto, é crescimento do PIB. Ele vai ser uma função, então por isso que a gente coloca F aqui na frente, função de dois fatores de produção. Um deles é o capital e o outro é o trabalho. É claro que depois a função foi aprimorada, mas no início ele diz o seguinte, olha, todo o capital da economia vai ser alocado em capital. Todo o capital que eu falo é todo o dinheiro disponível naquele momento para investir, tá? Vai ser alocado em capital e trabalho. O que é o capital? O capital é aquilo que você usa para produzir alguma coisa, tá? De repente você trabalha com um serviço remoto, você trabalha na sua casa. Então o seu bem de capital vai ser o seu celular ou até mesmo o seu notebook. Ficou claro? Se você tem uma padaria, o seu forno é um bem de capital, a sua macieira é um bem de capital, o seu cilindro é um bem de capital, o carro que você usa para fazer entrega, fornecer pães, ele é um bem de capital. Você tá usando essas máquinas para gerar dinheiro para você, tá? Se você tem o seu prédio ali, ele é um bem de capital. Ah, professor, mas não compensa. Depende. O meu vizinho que comprou o terreno aqui, ele construiu uma imobiliária em cima. Tá? Ele está enricando com essa imobiliária. Então, para ele, compensou construir essa imobiliária linda, maravilhosa, prédio, 2 pisos, frente toda de vidro, entendeu? Do que ele pagar aluguel de um canto mais feio, por exemplo. Ele investiu em... É que nem, por exemplo, um advogado. Ele tem que investir naquela frente do escritório dele. Ele tem que estar com um carro bom, bem apresentável, porque aí ele chama cliente. Você entendeu? Sim. Então, nesse caso, o meu vizinho, o prédio dele aqui, a instalação dele é o bem de capital dele. E o L, ele vai representar o quê? Mão de obra, trabalho. Não adianta você ter só a máquina, você tem que ter alguém para operar aquela máquina. Aí um dia eu dando aula lá na engenharia elétrica, aí o aluno, professor, mas vai ser tudo robotizado, o ser humano vai ser substituído. Ah, beleza, mas daí quem é que vai dar manutenção no robô? Na hora que vai quebrar, vai precisar de manutenção, trocar peça, vai ter desgaste, vai precisar ser lubrificado, óleo, bateria, quem é que vai produzir? Tá? Vai! Não, por exemplo assim. Isso. Exatamente. Ó, por exemplo, época da Operação Curupira, estamos falando de 2005, 2006, eu estava na faculdade ainda. Arrebentou com a indústria madeireira aqui da nossa região, aqui.
Mato Grosso, Pará, se eu não me engano, Rondônia, arrebentou. Aquela galera toda que estava aí operando e trabalhando nas madeireiras foram demitidos. O que eles foram fazer? Arrumaram emprego de motorista, arrumaram emprego em outras funções. Sim. Tá? Sempre vai... É assim, pensa assim, existem duas coisas. A filosofia trata muito disso, é estática e dinâmica. Tá? Você quer entender isso aí, você vai ler um livro de dialética, por exemplo. Dialética se refere à mudança das coisas ao longo do tempo e da interação das coisas com as próprias coisas ao longo do tempo, tá? Enfim, é meio estranho falar sobre isso, mas o que eu quero que você entenda? Que tudo é dialético, tudo é dinâmico, não tem nada que é parado, ou seja, a economia ao longo do tempo muda, as pessoas mudam, o comportamento muda, o sistema produtivo ele vai sofrer mudança. Agora sim, dizer que toda mão de obra vai ser substituída, eu particularmente não acredito nisso. Pode ter robotização, como por exemplo está tendo lá no Japão, já tem um hotel, por exemplo, que só tem um funcionário, que é o gerente do hotel. O atendente do hotel que fica ali no balcão é um robozinho. Você chega ali para fazer o seu cadastro, é um robô que está no computador. Você vai falando, entendeu? Tudo por inteligência artificial. Aí você precisa que carregue suas bagagens até o carro, é um robô, literalmente um robozinho. Um robozinho que vai levar lá no seu quarto, só que por trás disso tem um gerente cuidando do hotel. Reduziu-se o quadro de funcionários? Sim, para o dono do hotel é importante, porque daí não vai ter direito trabalhista, vai reduzir muito o custo de mão de obra, tá? Mas enfim, essas pessoas que eram funcionários do hotel vão ser realocados em outro setor, em outra função. Sim, só que eu tenho um pouco de preocupação com essa mudança, porque não é todo o setor que irá ser afetado, mas eu partei. Não, eu já entendi. Eu já entendi, porque eu entendi o que você quer falar. Primeiro, eu acho que você está se referindo às pessoas, por exemplo, aí já com mais idade, tipo aí, dos 40, 50 para cima, que Sim, são assim um tanto lerdas no raciocínio, então elas não vão ter habilidade com tecnologia para se reaprender e se reinventar ao ponto delas conseguirem ser realocadas em outros setores. E aí realmente essas pessoas vão sofrer com isso. Eu acho que é isso que você está querendo dizer, né? exatamente. Realmente. Você ter só uma necessidade para criar um curso de especialização nessa etapa da vida. Não tem É como. possível, mas é que elas não vão querer, entendeu? Elas acham que elas têm muita experiência na área delas, porque muita gente trabalha em áreas específicas. Isso. Então eu fico um pouco preocupada de muitas públicas a serem desenvolvidas para poder realocar essas pessoas. Mas então vamos lá, dando sequência aqui. Ele fala aqui que essa função de produção aqui, ela apresenta duas coisas. Ela apresenta retornos decrescentes dos fatores de produção, mas ela fala que ela vai apresentar retornos constantes em escala. Na teoria é legal, mas na prática é praticamente impossível. O que é retornos constantes em escala? Significa que se você... Ele está falando que o PIB, aqui a renda depende do quê? Do capital e da mão de obra. Ora, então se cresce o capital e cresce a mão de obra, o PIB, a renda também vai crescer, certo? Só que aí o que seria um retorno constante? Seria a seguinte observação. Você observar aqui, o capital dobrou e a mão de obra dobrou, e aí sim o PIB vai dobrar. Só que não é exatamente assim. Poxa, eu consegui dobrar mais ou menos naquele mesmo instante de tempo o capital e o trabalho para que aí eu consiga ver o mesmo reflexo no PIB. Isso é praticamente impossível, é muito difícil. Agora, falar assim em retorno decrescente dos fatores de produção, aí sim é legal. Por quê? Porque retorno decrescente seria o seguinte, aqui a gente fala, aí aqui entra um pouco da microeconomia, que fala sobre os retornos marginais. O que é o retorno marginal? Você coloca uma unidade a mais para produzir. Só que não existe almoço grátis, tudo tem um custo. Essa unidade a mais, ela vai ter um custo. Talvez o custo que você tenha de produzir essa unidade adicional seja maior que o retorno que ela vai trazer, que o benefício marginal, que é o retorno que ela vai trazer para a sua empresa. E aí vai chegar um momento que a sua produção ela continua crescendo, mas em escala decrescente. Então você vai ter no gráfico ali uma curva que ela vai chegar um momento que ela vai se achatar, se é que você está mais ou menos entendendo. Sim, eu tô lembrando agora dos gráficos que a gente fazia em
É a mesma coisa, porque assim, o macro é a soma do micro. Então aqui, entenda que o macro é todas as empresas, o capital, a renda, o PIB de todas as empresas atuando, porque afinal o setor produtivo ele pertence à iniciativa privada, tá? Sim. Vai ter gente que vai criticar, mas enfim, realidade a gente não pode. Enfim, aí olha só, essa aqui é a função, ó, que eu acho que você disse que fez, função de produção. Tem lá no livro do Varin, de microeconomia, a mesma coisa, entendeu? Como eu disse, o macro é a soma do micro. Então, essa mesma função aqui, ela se aplica lá na empresa, na unidade individual de produção, lá na microeconomia. Então, a gente tem aqui o Y pequeno, certo? Que é o PIB por trabalhador, ele vai ser uma função do capital por trabalhador. Tá? Então, a gente vê que esse comportamento aqui, ele ocorre ao longo do tempo. A gente vê, se a gente traçar uma linha de tendência aqui, uma linha reta, vai chegar um momento que a gente vai ver que esse PIB por trabalhador ele vai estar abaixo da linha reta. Significa o seguinte, vai chegar um momento da produção que não compensa mais se colocar funcionário para trabalhar para você, porque ele vai estar gerando um custo que é muito mais alto que o retorno que ele está trazendo para a empresa. É porque você já chegou na sua maximização. Você já chegou na sua maximização. Tá? Você já atingiu o limite da sua capacidade produtiva. Ah, mas se eu colocar mais um funcionário? Sim, cara. Digamos aí que você tem, sei lá, uma padaria. Então aí você vai precisar de um funcionário para fazer hora extra. Pera aí, você só vai poder fazer isso se você tiver demanda para isso. Você vendeu mais pães? Você pegou mais encomenda? Ah, não, então não faça isso, cara. Por quê? Porque senão o custo que você vai ter, você vai estar literalmente rasgando dinheiro, queimando dinheiro. Vai ter custo para um funcionário que vai ficar ocioso. Que vai ficar ocioso ali. Então não adianta. Voltando aqui, então daí a gente tem a função de produção aqui, como já foi visto aqui. É uma função de K e L. Então esse K ele vai estar elevado a alfa e o L vai estar elevado a 1 menos alfa. Ah, mas por quê? Porque aqui, entenda que nós vamos alocar o quê no capital e na mão de obra? Não é o dinheiro disponível naquele momento para investir? Sim, o investimento, o dinheiro investido é o próprio capital disponível. E capital aqui é representado por dinheiro. Tudo vai ser representado por dinheiro. O capital, o investimento e a renda também. O PIB. Então, obviamente, que existe uma fração do dinheiro que está aplicado em capital, digamos aí, 70% de toda a renda nacional está aplicado em bens de capital, os outros 40% só vão poder estar aplicado em quê? Em trabalho. Então, é o 1 que representa 100% da renda, menos a diferença que já foi aplicada em capital. Essa diferença vai ser aplicada em trabalho. E assim a gente começa a construir a nossa função de produção para a modelagem do modelo de solo. Tá? É claro que essa função ela precisa ser maximizada. Então, aí tem uns detalhes aqui, umas particularidades que a gente precisa considerar. Primeiro, da onde que advém a receita? Bom, você é a Aline, né? É a Aline. De repente, Aline, você é funcionária, mas ao mesmo tempo você tem uma sala comercial alugada. Então você tem dois rendimentos. Você tem um rendimento do seu trabalho, tá vendo aqui, ó? Esse W multiplicado por L, ele vai representar salário. Salário. Tá? Que aqui no nosso país ele é mensal. Se você pegar um outro país aí, por exemplo, tipo os Estados Unidos, lá eles já trabalham por ano, já não é mensal. Se você pegar meu primo, eu tenho um primo que ele mora em Santiago, no Chile, ele é formado ele também é formado em economia pela Universidade do Chile. E ele foi para a Austrália trabalhar de garçom e eu fiquei impressionado. Na época ele ganhava, se eu não me engano, eu acho que era 7, 8 dólares por hora, só para servir cafezinho. Eu falei, primo, tudo ele falou, Falei, cara, eu vou para lá também. Vou servir café. Por hora. E ele falou, e primo, eu te digo uma coisa, você não precisa bater ponto lá. Falei, não. Ele falou, não. Se você... Não, mas você vai lá e trabalha a hora que você quiser. Se você quiser trabalhar 3 horas, 4 horas e depois ir embora e não trabalhar mais, é outra cultura, entendeu? É outro aprendizado. É baseado em cultura, é outro sistema. Ele já tem esse costume, os clientes de lá já se acostumaram com o modelo de trabalho dos funcionários, é outra cultura. Mas funciona, o importante é que funciona, que dá resultado. Uma coisa que eu estava vendo da
E aí, que lá o comércio geral fecha 5 horas da tarde. 5 horas da tarde isso. tá tudo fechado. Olha só que maravilha. Você pode ir para casa fazer outra coisa, né? Eu Brincar tenho com uma seu quinta-feira. filho, sei lá, tanta coisa para fazer. Se Sair não me engano, é só na quinta-feira que fica aberto até um pouco mais tarde. 9 horas. Olha só, quinta. E aí, aqui a gente tem um Rzinho. Esse R que está multiplicando K, ele representa o quê? Os rendimentos do capital. Tá? Por exemplo, então, se você trabalha, você vai estar recebendo salário. Se ao mesmo tempo você tem uma sala comercial alugada, essa sala comercial está sendo um bem de capital para você. Por quê? Porque ela está gerando receita para você. Ela está sendo o que é aquilo que a contabilidade chama de ativo. Tá entendendo? Sim. Tá? Ela tá gerando uma renda para você. Ah, mas é uma renda passiva. Mas está gerando renda, não importa. Ela é um bem de capital, ela está sendo usada para produzir alguma coisa. Você alugou aquela sala comercial, por exemplo, um salão ali que tem um cabeleireiro ali, um barbeiro. Pronto, ele está ganhando dinheiro com aquilo e você também está ganhando dinheiro com o rendimento do aluguel, tá certo? Então essas são as duas fontes de rendimento segundo o solo, né? Você tem rendimento através do salário, para quem trabalha assalariado, né, o funcionário, e tem os rendimentos do capital também, tá? E aí ele faz algumas modelagens matemáticas aí, que daí lá na frente, só para que a gente está com o conteúdo meio atrasado aqui, mas só para simplificar, ele vai chegar a isso aqui, ó, que é isso aqui que a gente tem que analisar, que está lá no gráfico, tá? Que o rendimento do trabalhador, o PIB do trabalhador, ou per capita que seja, apesar que aqui a gente trabalha mais com... É melhor a gente trabalhar com PIB por trabalhador, porque a gente está trabalhando a ideia de produção, então não faz sentido a gente trabalhar com PIB per capita. Sempre por trabalhador, tá certo? Ele vai ser uma função do próprio capital per capita. Significa que à medida que você vai injetando capital no processo produtivo, e isso acaba se estendendo aos trabalhadores, a sua produção ela tende a crescer. Mas, como eu disse, ela é limitada. Então, não é beleza, eu vou colocando dinheiro, injetando capital ali, na minha empresa, que isso aí sempre vai dobrar o dinheiro. Não é assim. Que bom que seria assim, né? Que bom se a realidade fosse essa. Tá? Não é assim. A gente vai se deparar com essa função aqui, que ela vai mostrar matematicamente e realisticamente, estamos falando de realidade, a gente não pode fugir disso, ela vai apresentar retornos de rendimentos decrescentes dos fatores de produção. Tá certo? Aí ele mostra como que o capital varia ao longo do tempo. Quando você vê esse ponto em cima da variável, significa mudança de comportamento ao longo do tempo. Afinal, como eu já falei para você, nada é estático, tudo é dinâmica, tá? Tudo muda ao longo do tempo, tá? Então hoje você tem uma receita, mês que vem a sua empresa vai ter uma outra receita, no terceiro mês uma outra receita. Você até que pode trabalhar com média, tá? Mas os valores reais eles mudam ao longo do tempo. O capital ele vai variar em função de duas coisas. Primeiro, que tem que ter o bendito do investimento. E investimento, não sei se você já viu, acho que você já teve macro 1, ele é uma função da poupança. Tá? Nesse caso aqui, o S pequeno ele representa a poupança por trabalhador. Então quer dizer que as pessoas precisam poupar? Precisam sim, todas vão conseguir? Não. Mas tem que ter uma parte da renda nacional que está sendo poupada. E tem, tá? Então significa que à medida que você aumenta a taxa de poupança, logo essa poupança ao longo do tempo ela vai acabar se convertendo em investimento. Nem que você gaste todo esse dinheiro, alguém vai pegar ele e vai investir para você numa atividade produtiva. Tá entendendo? Então a poupança ela acaba se convertendo em investimento. Significa que à medida que você aumenta a taxa de poupança, o investimento aumenta. Aumentando o investimento, você acaba aumentando o nível de capital que consequentemente acaba se refletindo lá no produto por trabalhador depois que ele vem, tende a ser crescente no produto nacional como um todo, tá? Só que ao mesmo tempo, uma parte do capital, entenda o seguinte, que você compra uma máquina, ela não vai durar, como diz aí o pessoal que cursa direito na linguagem jurídica, né? Ad eterno, ad infinito. Gente, tudo tem vida útil, tudo quebra, todo um dia vai morrer. Se você trabalha... Por exemplo, lembrei agora daquela disciplina lá que eu acho que você vai ver no 8º semestre, eu já trabalhei com ela, que é a disciplina de projetos de investimento na empresa, e viabilidade de investimentos econômicos, ou investimento na empresa, alguma coisa assim.
Então, assim, você coloca aí um capital na sua empresa. Você, como por exemplo, um caminhão, ele vai ter um prazo de vida útil, mas lá no final do prazo de vida útil, não que ele vai se deteriorar 100%, mas ele vale alguma coisa que você, inclusive, pode vender por um valor chamado de valor residual, e esse valor você vai colocar no caixa da sua empresa. Mas o que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, que inicialmente você colocou 100%. Ah, você comprou uma máquina, digamos um caminhão. Quanto que você pagou nele? Você pagou, sei lá, 100 mil reais nesse caminhão. 100 mil, né? 100 mil, hoje é um carro popular, mas enfim. Só para a gente entender, você pagou 100 mil no caminhão. Qual que é o prazo de vida útil? Ah, professor, ele dura 20 anos, né? Está no manual ali do fabricante que ele dura 20 anos, né, em média. Beleza, 20 anos. Daqui a 20 anos, por quanto você vai vender? Ah, você vai vender ele pelo valor residual de 20 mil reais. Significa que ele depreciou 80% ao longo do tempo. Ah, quer dizer que, ao mesmo tempo, a economia ela cresce quando há injeção de dinheiro e investimento, e isso é uma função da taxa de poupança, só que ao mesmo tempo uma parte da economia vai perdendo valor, sim, pelo próprio desgaste físico. Esse D aqui representa justo, parabéns, justo isso, depreciação. As máquinas se desgastam. Vai conversar com o engenheiro civil e perguntar, eu quero construir uma obra, que meu vizinho está construindo um baita de um prédio ali, pré-moldado ali, um barracão para a empresa dele. Aí você pergunta para o engenheiro, mas qual que é a vida útil disso aqui? Dessa estrutura aqui, toda em pré-moldado. Ele vai falar 50 anos. Quer dizer que daqui a 50 anos você tem que derrubar tudo? Não necessariamente, mas se você não for derrubar tudo, pelo menos uma boa de uma reforma você vai ter que dar. Ou seja, o capital ele perde dinheiro ao longo do tempo porque ele sofre desgaste, corrosão, tá? Tudo vai acabando, não adianta. As coisas vão se depreciando, quebrando, perdendo valor. Você tem que substituir. Até porque a economia precisa girar. Se tudo fosse eterno, não precisaria substituir nada. O pessoal comenta muito, né, que na década de 50, 60, 70, os carros daquela época, rádios. Hoje, você quebrou isso aqui, ó. Hoje nem mais, a bateria tem, não tem, né? Antigamente se tirava aqui a capinha, você via a bateria, você comprava a bateria. Cara, não tem mais nada disso não. Quebrou, você tem que jogar fora e comprar outro. É tudo embutido esse trem aqui. Em nome da economia e da maximização de lucro da empresa. Tem que ser assim, senão a roda não gira. Fica parado. Tá? Aí ele até faz uma continha aqui, ele coloca uma depreciação de 5%, né? Ou seja, você considerando uma depreciação de 5%, você então considera uma vida útil de quê? De 20 anos para sua máquina, tá certo? Daí vamos descer um pouquinho mais aqui. Ele fala sobre um pouquinho do processo de crescimento populacional. Então, olha só, como que o capital varia. Agora aqui a gente tem tudo em termos per capita. Quando você tem tudo pequeno, assim, tudo minúsculo, ou seja, você pegou aquela variável em termos agregados, por exemplo, a renda, e você dividiu pelo número de trabalhadores, certo? E aí você vai ter a renda ou o PIB por trabalhador. Se você pega toda a poupança nacional e divide pelo contingente de trabalhadores, a população economicamente ativa, tem lá no site do IPEA-Data para fazer o download, tá? Aí você vai ter essa poupança em nível unitário, individual, ou seja, uma média por trabalhador, aqui a renda por trabalhador, tá? Enfim, como que o capital varia, então? Como que esse capital per capita, aliás, per capita não, prefiro falar por trabalhador porque a gente está trabalhando com produção, né? E só quem trabalha que produz. Enfim, esse capital per capita ele vai variar à medida que cada trabalhador está poupando, se a taxa de poupança dele cresce, então o capital per capita ele tende a crescer, e esse capital per capita ele é uma função do quê? Da própria renda do trabalhador, olha o Y aqui, do próprio salário dele. Então, digamos aí, ele ganha R$1.000, puxa, que guarde no mínimo 100 por mês, né? Para ele investir em alguma coisa, que poupe esse valor. Se ele não poupar, alguém vai poupar por ele, tá? A poupança ela sempre existiu e sempre vai existir, de uma maneira ou de outra, tá? Por mais que as pessoas digam que é a mesma coisa de guardar dinheiro debaixo do colchão. Não, a ideia da transferência de renda, Aline, ela sempre vai existir, tá? Sim.
Não é agora que vai deixar de existir, tá? Só que aí tem um detalhe. Ela vai diminuir. Se o capital por trabalhador ele cresce à medida que a taxa de poupança cresce, esse mesmo capital por trabalhador ele vai diminuir quando a população cresce. Por quê? Porque se você pega assim, hoje você tem um determinado nível de capital e você divide ele pela população total, certo? Então você tem um certo nível de capital por per capita. Mas se você pegar esse mesmo nível de capital per capita daqui a um ano e você vê que ele não cresceu muito, ele até cresce, né? Só que você dividir pela população do próximo ano e em termos percentuais, a taxa de crescimento da população ela foi maior que a taxa de crescimento do capital, então significa que no próprio ano você vai ter um capital per capita menor. Foi claro? Então, assim, à medida que a população vai crescendo, ela vai contribuir para a diminuição do capital per capita. Por quê? Porque agora você vai ter um capital total nacional dividido por uma população maior. Significa que o capital per capita... que vai ser necessário, já passou da hora, né? E eu estava lendo um livro um tempo atrás que fazer uma alusão à América Latina, falando que os países mais pobres os menos têm consciência de controle de natalidade. Pois isso aí já foge um pouco do assunto, só que aí contraria a ótica do capitalismo, tá? Economia, Aline, eu sempre falo, sabe? Eu não discuto isso com outros professores, nunca discuti, mas tem um pensamento meu que foi algo assim que abriu minha visão quando lá no mestrado eu tive uma disciplina chamada de Economia dos Recursos Naturais. Até te indico bibliografia se você se interessar pelo assunto. Que aí eu percebi o seguinte, a economia ela é a ciência mais contraditória que existe. Por quê? Porque as pessoas se preocupam muito, por mais leiga e ignorante que a pessoa seja, ela deseja, tá naquele nível da chamada teoria do bem-estar de Val Haas, não sei se você já estudou, lá em Introdução à Economia, mas ele fala da maximização da utilidade da pessoa, da maximização do bem-estar. Todo mundo deseja maximizar o seu nível de conforto e bem-estar. Ou seja, para que você consiga maximizar o seu bem-estar, o país precisa desenvolver, ele precisa melhorar em tudo, principalmente em renda. Para que ocorra desenvolvimento, tem que necessariamente haver crescimento, mas para haver crescimento, alguém vai pagar a conta. A gente já está começando a ver reflexo e resultado disso. Estou querendo dar uma aqui de ambientalista? Não. Mas uma coisa está relacionada à outra. Tá? Nada de fanatismo, mas eu sou favorável a favor da moderação. Tá? Nem de mais e nem de menos. Todo o excesso, todo o lado extremo faz mal. Eu também tenho essa ideia. Eu não gosto do extremo. Não me sinto confortável no extremo. Eu acho que nada demais é bom. Então, assim, ou seja, para as pessoas maximizarem o seu bem-estar, a sua utilidade, infelizmente, inevitavelmente, a população precisa continuar crescendo. Porque com uma população crescente, você tem um consumo cada vez mais alto. Consumo cada vez mais alto implica em maximização da renda, da receita das empresas. E aí, assim, as empresas ganhando mais, elas contratam mais mão de obra, mais gente trabalhando, é mais gente com dinheiro no bolso. Porque gente desempregada é gente sem dinheiro, isso é ruim, tá? Só que em contrapartida, você imagina, né? Eu vejo aqui em Sinop, por exemplo, há pouco tempo atrás tinha mato aqui perto de casa. Hoje está tudo devastado. Por quê? Porque você tem que tirar uma chácara, um sítio, uma fazenda para você abrir um loteamento. Ali você vai construir um monte de casa. Você imagina, você tem ideia do tamanho do complexo industrial que existe por trás de uma pessoa, de cada pessoa que nasce? Duas pessoas se unem. Tá? Por exemplo, hoje, vamos supor que você é solteiro, amanhã você casa e você vai ter um filho. Já não é só você, agora são 3. Aumentou uma pessoa, né? Você se juntou com uma pessoa, casou e nasceu um. Puxa, esse seu filho, só de você ter casado e ter um filho, o seu próprio consumo já vai aumentar, do seu esposo já vai aumentar e agora você tem um terceiro que é o seu filho que vai aumentar também. Então você vai precisar construir uma casa. Aí você vai ali num loteamento ali que abriu, você compra o terreno, beleza, você já está contribuindo, já está dando dinheiro para o dono do loteamento. Aí você vai precisar contratar material de construção, você vai dar dinheiro para a loja de material de construção. Só por trás dessa loja de material de construção já existe um complexo assim gigantesco, que é a indústria de cal, de cimento,
a própria Gerdau, que você vai comprar o aço dela e por sua vez ela compra o aço da Vale do Rio Doce aqui. Nossa, assim, então você tenta imaginar, não sei se você está conseguindo enxergar o que eu tô querendo. Não, sem fim. É a chamada teoria da dependência, que tudo depende de tudo. Então é assim, o que eu quero mostrar para você? Para que haja esse dito bem-estar, maximização do bem-estar das pessoas, isso vai ter um custo, isso não vem de graça. Isso, alguém vai ter que pagar a conta, tá? A população ela vai ter que continuar crescendo para o consumo crescer. Porque, A gente porque vê isso nitidamente na chuva, né? Antes de eu vir morar aqui, o pessoal falava, quando eu vim morar, na verdade, não era a época da chuva, era a época da chuva. Então o pessoal falando assim, nossa, só que tem que parar. Não sei o que eu falei, meu Deus, como que eu vou viver num lugar de shopping center sem parar? E aí a gente vê, desde quando eu tô aqui 3 anos, 3 anos ainda não vi essa mesma coisa. Mudou, não chove mais tanto antigamente. sim, mudou. Então, por isso que a gente tá pagando. Isso, Aline. Eu nasci aqui em Sinop, eu tenho 38 anos, tá? Chovia-se sim muito aqui, mas muito mesmo, tá? É, o pessoal fala que demanda tem que ter muito chuva. Não, o clima mudou. O clima mudou. Aí eu já não tenho conhecimento para te falar, eu não posso afirmar isso, se isso é uma função antrópica, ou seja, do próprio ser humano na natureza, devastando para construir a cidade, efeito o aquecimento das indústrias, né, que é o efeito estufa, enfim. Eu não sei se é isso ou se é algo assim externo, por exemplo, mudança de órbita do planeta, do sistema solar e outras coisas. Eu não estudei isso, então não posso falar nada a respeito, até porque eu não quero ser criticado. Mas pode ser. Enfim, o importante é que essa mudança ocorreu. Para você verificar que tudo é dinâmico, tudo é dialético. A mudança ela ocorre, não adianta. A gente tem que. Então, assim, só recapitulando aqui, tá? O crescimento populacional ele é inevitável, porque assim, para ter a maximização do conforto, tá, a empresa precisa crescer, precisa ter resultado. Para a empresa crescer e ter resultado, ela tem que vender, tem que ter demanda. Para ter demanda, a população precisa crescer. Teoria da dependência, não tem como a gente fugir disso aí, tá? Tá certo até aqui? Certo. Aí tem o diagrama de solo. Ah, tá, isso aqui a gente já viu, né? Como que o capital varia ao longo do tempo. Vamos descendo um pouco mais aqui. Lembra da reta que eu falei para você, ó? Aqui, ó. Eu tenho aí. Isso aqui é o chamado estado estacionário da economia, tá? A gente não pode sair desse estado aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é prejuízo, tá? O macro é reflexo do micro. Como eu falei, se a gente vai colocando, não adianta ir colocando, injetando dinheiro na empresa. Vai chegar um momento que você vai jogar dinheiro fora, você vai literalmente rasgar, queimar dinheiro, tá? Então vai ter um ponto de equilíbrio. Existe um ponto de equilíbrio para tudo. Seria aí mais ou menos o tal do ótimo da produção aqui. Nesse nível aqui, ó. A gente, por exemplo, hoje está nesse nível de capital aqui da economia. Você pode colocar aqui um ponto de referência, aqui um numerário, como por exemplo o ano talvez de 2020, certo? Não vou falar 2021 porque o ano corrente não terminou, mas por exemplo, você pode colocar aqui, ó, o nível de capital do ano passado como referência aqui. E aí vamos fazer uma projeção para daqui a N anos, para a gente verificar em qual ano que a gente vai chegar nesse nível de estado estacionário. E a gente não pode avançar dele. Por quê? Porque só é possível avançar para frente desse estado estacionário se a gente tiver injeção de dinheiro de poupança, mais investimento, que foi o que o Solo falou e a gente vai tratar depois. Aí sim, daí essa curva ela sai daqui, ela vai aqui para cima. Eu acho que tem aqui embaixo, vamos ver. Que seria a única maneira. Mas enfim, tudo vai depender do crescimento populacional. Porque crescendo a população aqui, ó. Tá vendo aqui, Aline? Sim. Ó, funciona assim, ó. Aqui vai estar o consumo, tá? Só que uma parte desse consumo ela vai ter que ser poupada. Por quê? Porque a poupança, como eu disse, ela acaba se convertendo em investimento e o investimento ele vai ampliar o nível de capital, tá? Quando a gente chega nesse nível de estado estacionário aqui, se a gente avançar um pouco mais para frente, a gente necessariamente tem que ter uma taxa de poupança maior, que dessa taxa de poupança ela vai elevar essa curva daqui, ou esse SY, mais para cima, para que Beleza. E aí não tem mais pra onde ir. E aí?
A economia se adapta. A gente ainda não a gente está aqui na teoria. Por enquanto isso aqui é teoria. A gente ainda não chegou nesse ponto ali, porque a gente ainda tem muito a crescer. Sim. Se você, eu não me lembro o autor agora, mas tem uns 10 anos atrás que eu li a teoria dele, o artigo dele que virou um livro, é Paulo Vicente. Lembrei o nome do cara. Deixa eu até dar uma... Ele trabalha com cenários, o cara é muito bom. Só que ele não é economista, ele é da área da administração. Mas ele usa conceitos de economia. O importante é isso, né? Eles copiaram da gente. Brincadeiras à parte. A gente passa de planta. Paulo Vicente. E ele trabalha com algo parecido com isso. Deixa eu ver. Professor Paulo Vicente. Fundação Dom Cabral. Vamos ver se é isso aqui. Eu sei que eu tenho guardado. Depois, se você quiser, eu mando para você. Mas é assim, bem legal. Ele trabalha com cenários. Doutorado em administração de empresa e mestrado em administração pública. Legal. É esse cara aqui mesmo. Ele é estrategista, ele é estrategista em gestão pública, então ele trabalha construindo cenários. Aí ele fala dos tipos de energia, ele fala ele fala do petróleo, fala do gás, aí ele fala das diversas formas de energia elétrica, ele fala em impactos no futuro. O cara ele fez uma tese de longo prazo, a tese de doutorado dele virou livro, ele constrói cenários para 30, 40, 50 anos, é muito bom mesmo. Caraca, muito tempo também, né? Muito tempo pela frente, muito tempo de estudo que ele se dedicou para construir esses cenários, né? Daí aqui ele fala, aumento na taxa de investimento, imagine a situação hipotética que você falou, imagine uma economia que atingiu o estado estacionário para o valor do produto por trabalhador. Suponha agora que os consumidores dessa economia decidam aumentar a taxa de investimento. Bom, para aumentar, não é assim, para decidir aumentar a taxa de investimento tem que ter poupança, tem que decidir poupar, né? De algum lugar. Dias parece o que acontece com o valor de KY. Bom, depois a gente vai fazer isso aqui num exercício bem simples. É bem legal que ele fala aqui do efeito da taxa de aumento no crescimento populacional, a taxa de crescimento da população, como a gente já viu, ela tende a reduzir o capital e o produto por trabalhador. Por quê? Porque você vai ter que pegar aquela variável e agora você vai dividir numa população maior, né? Novamente eu falo, se o crescimento percentual da população for maior que o crescimento percentual do capital e, consequentemente, da renda. Então, a gente tem que sempre estar verificando a mudança no comportamento dessas variáveis, tá? Tem algumas propriedades desse estado estacionário, aí eu já tenho vídeos prontos que depois eu vou fazer o upload lá para vocês verem, tá? E eu vou depois deixar uma atividade também, que essa atividade conta como presença. E quem não fizer atividade vai ficar sem presença na disciplina e vai ter reprovação por falta também. Orientação da coordenação do curso, tá? O pessoal lá de cima lá que passou pra gente, né? Não, eu sou só funcionário aqui, eu só obedeço, né? Falo, o seguinte, se não fizer atividade vai reprovar por falta. Não, mas não é dele a orientação, não. Quando eu falo que a orientação veio lá de cima, ela veio lá de Cáceres. A orientação, Aline, a orientação veio lá do patrão e a gente tem que obedecer, entendeu? Patrão falou, tá falado. Tem o que fazer. Tem o Matheus aí presente. Bom dia, Matheus. Não tinha visto. Você entrou agora, Matheus? Sim, não é 9 horas começando? É 7. Mas o senhor falou no grupo 9 horas, microeconomia. Não. O Matheus, é que eu usei o mesmo link. Essa aqui é de teoria do crescimento. A micro vai começar às 9. Mas se quiser ficar, se quiser ficar logado, só que daí vai demorar, Matheus, porque são 8h23. Aí eu vou só finalizar essa aqui com a Aline aqui. Vou ali beber uma água e um cafezinho. Oi. Você pode tirar, tipo assim, eu já faltei 4 vezes na matéria de português que eu vou fazer. Eu reprovo um ano. Matheus, eu não sei te falar, não me passaram isso não, mas se eu não me engano é 70%. Se não me falha a memória. Dá uma verificada lá. Eu acho que os professores também têm um período ali para deixar É. do ensino ser remoto.
Isso, exatamente. Eu vou deixar um mês. Por exemplo, hoje é dia 17, vale até dia 31. Então você vai ter que ir lá e fazer as atividades, tá? Porque a presença ela vai ser contabilizada por meio de atividade entregue via cigarro. Sim, já fiz. Falando sobre isso, o sistema, né, todo lugar aqui, e tem uma atividade sua que era pro dia 10, eu acabei não pegando uma data dessa atividade que eu fiz. Não, mas pode fazer. É até dia 31. Combinado, então eu podia dar limite ali dia 10. Meu Deus. Não, é porque ela foi passada no dia 10, Aline. Tá, então tá bom. Bom, Aline, por hoje seria isso, tá? Aí eu vou deixar uma outra atividade lá. Eu não sei se você tá no... Não, eu vou pedir uma gentileza para você, Aline. Cria um grupo pra gente no WhatsApp. Crio, pode deixar que eu crio. Faz essa gentileza, já manda o link do convite para todo mundo aí, me inclui no grupo lá. E esse vídeo, esse livro que está aqui, do Charles Jones, eu vou postar lá no... Eu vou postar lá no WhatsApp. Combinado, então. Eu vou criar um. Então tá. Obrigado, Aline. Eu que agradeço, professor. Amanhã tem aula? Não, só semana que vem? Só semana que vem daí. Entendi. Amanhã vai ser vídeo gravado. Entendi. Então tá bom. Então até semana que vem. Muito Tá obrigada. bom, até. Matheus, até daqui a pouco.